Quais são as duas expressões de Deus para manifestar misericórdia nas Sagradas Escrituras? A primeira, a dimensão materna, Deus é. A dimensão paterna, Deus é. Haramim significa um amor de entranhas. Um amor de... E Hesed significa um amor de fidelidade. Um amor de... Aprenderam e passaram no teste. Atenção. Moisés. Vocês não podem imaginar como isso é fundamental para a nossa vida. Porque aqui está a base do nosso relacionamento com Deus. Aqui está, nós temos que nos relacionar com Ele assim. No dia a dia isso é fundamental. Na caminhada de fé isto é essencial. Não são só conceitos. Isso é decisivo para a nossa amizade, a nossa intimidade com Deus. Para permanecermos nos caminhos da salvação. Porque aí a gente vai descobrindo que a misericórdia é a mãe da esperança. A misericórdia é a mãe da esperança. O que acontece? Olha para mim. O Papa diz uma frase sobre isso fundamental. Escuta aqui a frase dele. Ele diz: a verdadeira necessidade do homem, a única coisa da qual temos deveras necessidade na nossa vida. Não vou continuar a frase. Eu vou continuar daqui a pouco, mas calma. Qual é a sua verdadeira necessidade? Que você acha que você tem? Qual é a grande necessidade da sua vida? Olha o que é que o Papa diz. A verdadeira necessidade do homem, a única coisa da qual temos deveras necessidade na nossa vida, é ser perdoados. Perdoados. Libertados do mal e das suas consequências da morte. Essa é de fundo, da maneira existencial, essa é a maior necessidade da minha vida. Ser perdoado. Sabe por quê, gente? Olha aqui. Infelizmente, a vida faz-nos experimentar que muitas vezes nós caímos em umas situações de pecado. Quem já pecou aqui, diga eu. Eu. Quem não pecou aí do seu lado, saiba que ele acabou de cometer um pecado. Mentiu. Porque todos nós somos pecadores. E o pior, a realidade, essa é a realidade, né? É que às vezes nós caímos em algumas situações de pecado duras. Não é qualquer pecadinho não, é aquele pecado assim que, meu Deus do céu, seria humanamente imperdoável. Aquele pecado que nós jamais imaginaríamos de nos encontrar nele. Aquele pecado que a gente sabe que as consequências são devastadoras na vida da gente. Infelizmente, pela nossa fragilidade, a nossa natureza humana ferida, muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. E qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação em que pecamos e pecamos feio, com consequências mortais na nossa alma e ao redor de nós. E nesses momentos, a única coisa que nós mais precisamos ouvir para existir um futuro para nós, para não entrarmos de vez no pecado, na morte e na infelicidade,
é a misericórdia de Deus, é o perdão de Deus, é confiar que Deus é misericórdia. Os dois conceitos: Deus é o quê? Qual é o primeiro? Deus me ama, e me ama com entranhas. E Deus é fiel. Mesmo que eu seja infiel, Ele continua sendo fiel. Então, nesses momentos, quando você viver momentos duros, quando você se sentir no chão, massacrado, pisado, quando você pecou e pecou de novo, e como é que pode? Quando você se sentir nessa situação, quando você se sentir naquela situação, eu não tenho jeito mesmo. Quando esta frase cair na sua cabeça e no seu coração, eu não tenho jeito mesmo. Se lembre, você sim tem jeito, porque Deus é misericórdia. Mesmo você sujo, pecado, ferido, fedorento, Deus continua a te amar com amor de entranhas. É assim que Ele te ama. E Ele está lá, pronto, fiel, para te perdoar. Ele está lá para colocar a mão sobre você, lhe abraçar, lhe pegar do chão mais sujo e lhe trazer para os seus ombros e para o seu coração. Neste momento é fundamental confiarmos na misericórdia. Isso significa algumas coisas muito concretas. Confiar na misericórdia, e vocês vão repetir comigo. Significa: Deus é maior do que o nosso pecado, seja ele qual for. Pense no pecado mais horrível que você já cometeu na vida. Ah, mas pense. Pensou? Sim ou não? Pensou ou não pensou? Deus é maior do que este pecado. Se você tem um coração arrependido, sinceramente arrependido, se você buscou o sacramento da confissão, saiba que o que Deus fez com você foi perdoou, e perdoou para sempre. Apagou esse pecado, ele não existe mais. Esse pecado não tem o direito mais de voltar na sua memória, porque na memória de Deus está apagado. Deus é assim. Deus tem uma memória incrível, infinita, mas Ele tem um defeito. Ele esquece todos os pecados nossos confessados. Mas isso é a Sagrada Escritura que garante. Ele esquece, é como se não tivesse existido. O problema é que a gente não acredita nisso. A gente continua vivendo com aquele peso do passado, arrastando o peso. Mas eu pequei, mas eu sou... e vai arrastando. Quando para Deus Ele já cortou, já jogou no fundo do mar aquilo. Aquilo não existe mais para Deus. E nessas horas é fundamental confiar em Deus, confiar nisso. Porque quando a gente corta, a gente pode caminhar mais livre. Há esperança para mim. Não arraste um pecado que Deus já cancelou. Não arraste um peso que Ele já apagou. Confie na misericórdia de Deus e ganhe asas para voar mais alto no plano de amor e de santidade que Ele tem na sua vida, para a sua vida. Então vamos lá, repetir comigo. Primeiro, Deus é maior do que o nosso pecado. Repita. Ele é maior. E quando Ele nos perdoa, Ele está dizendo o seguinte: eu nunca te abandono. Se é uma coisa que Deus gosta de fazer, é perdoar um pecador arrependido. Porque Ele manifesta quem Ele é. Está vendo? Eu continuo fiel a ti. Eu nunca te abandono. Eu nunca te abandono. Deus manifesta a fidelidade da aliança dEle, do pacto dEle, a dimensão hesed dEle. Eu nunca te abandono, eu nunca te abandonarei. E ainda tem uma terceira coisa. Está lá na primeira carta de São João. Mesmo que, uma vez confessado,
uma vez o coração arrependido, você ainda fica remoendo o seu pecado? A palavra de Deus diz o seguinte: se uma vez você se arrependeu-se, uma vez você se confessou, independente de que você fique ainda se reprovando, você fique ainda remoendo o seu pecado, independente disso, ele ainda é maior do que tudo, porque ele é maior até do que a tua consciência. Se a tua consciência te acusa de alguma coisa, diz a palavra de Deus, mas se você já se arrependeu e já se confessou, Deus é maior, Ele está diante de Deus, Jesus está diante do Pai, e Ele é maior até quando nós nos acusamos a nós mesmos. E o perdão dele, a misericórdia dele é maior do que esse sentimento de culpa que a gente carrega muitas vezes dentro de nós mesmos. Porque o nome dele é... Sim, é assim que Deus é. Olha o que o Papa fala sobre isso. Acompanha. O perdão divino é sumamente eficaz. Não esconde o pecado, mas destrói-o e cancela-o. Mas cancela-o precisamente pela raiz, todo. Por isso, o penitente volta a ser puro. Toda a mancha é eliminada e agora ele está mais branco do que a neve incontaminada. Gente, Deus não perdoa só assim, não. Nós precisamos acreditar, preste atenção. Nós precisamos acreditar e confiar nisso. Deus não perdoa assim, não, está perdoado, meu filho. Tá, não, vai em paz, está perdoado. Não é assim que Deus perdoa. Deus perdoa, Ele vai lá no fundo da nossa alma. Ele não passa uma tintazinha branca. Como é o nome daquele negócio que quando a gente... É o corretivo. Deus não passa um corretivo, não. Presta atenção. Ele faz assim, ele entra. Desculpa, mas eu tenho que dizer assim, com os dentes trincados mesmo. Ele entra nas nossas entranhas mais profundas. E ele arranca o pecado pela raiz. Pela raiz. Deus cura. E cura o profundo do nosso ser. Ele não põe só um corretivozinho e faz branco por cima. Ele nos cura de dentro para fora. É assim que Deus perdoa. E nós precisamos acreditar nisso. Porque quando nós acreditamos, nós nos apossamos da graça. Acreditar no poder da misericórdia de Deus, que vai na raiz e nos transforma de dentro para fora. E vai nos transformando assim. Vai mudando a nossa existência. E vai nos fazendo novas criaturas. Novas criaturas. O perdão de Deus faz você nova criatura. Ele não lhe remenda, não. Porque se a gente já estaria todo remendado. Estava um Frankenstein aqui. Deus não é assim. Deus não vai botar um remendo aqui, um remendo acolá, um remendo acolá, um remendo... Aí a gente perdoa aqui, um remendo aqui. Aí perdoa aqui, é um biloto acolá. Biloto é bem cearense, viu? É um... Como é o nome desse negócio aqui? Um mondrongo acolá. Aí remenda aqui, aí não sei o que, aí daqui a pouco... Não é assim. Aquela pessoa que sofre 35 cirurgias, faz não sei quantas plásticas e fica horrível, né? Não é assim, Deus. Deus não é assim. Quando Ele perdoa, Ele nos recria de novo. E nós ficamos melhor do que antes. Não é estético. Não é estética a maneira que Deus age em nós. É de dentro. Ele nos transforma. E nos faz novas criaturas. Nos faz novos, completamente novos. E aí, a misericórdia mostra a sua face mais bela. Presta atenção. A misericórdia tira do pecado o poder que ele tem sobre o nosso futuro.
Este é o grande poder da misericórdia. Quando Deus perdoa, Ele perdoa totalmente. E dá ao pecador a esperança de uma vida nova. Uma esperança que não engana. Não é como a esperança do mundo. Ele dá a graça dele poder recomeçar de fato e contar com toda a graça de Deus, porque ele é uma nova criatura. O pecado não tem mais a força e você precisa acreditar nisso. Recebendo o perdão de Deus, sendo alcançado pela misericórdia divina, Deus abre a porta para um futuro novo para a sua vida. Porque a misericórdia tira o poder da morte sobre nós. Porque o salário do pecado é mas a misericórdia, cancelando o pecado, a morte acabou-se. E nós temos a esperança da vida plena. É possível construir uma vida nova. Não interessa, isso é pregação de seminário, mas precisa, seminário de vida no Espírito Santo, mas precisa ser repetido todos os dias. Todos os dias. Não interessa o pecado que você cometeu ontem. Hoje você pode recomeçar. A misericórdia de Deus te dá uma chance sempre nova. O pecado não é a última palavra na sua vida. Há um futuro para você. Há um futuro. Existe a esperança. A misericórdia te põe diante desse futuro, desta esperança. Por isso a misericórdia é a mãe da esperança. A misericórdia é a mãe da esperança. A misericórdia é a verdadeira atitude de vida que se opõe à morte, que é o fruto amargo do pecado. Deus nos perdoa e diz assim: olha, meu filho, quando Deus perdoa a gente, Ele diz assim: meu filho, ó, não fique mais remoendo o passado, não. Eu sou misericordioso e a misericórdia é completa. E atenção, a misericórdia ela não é ingênua, não. Ela não leva em conta, ela não deixa de levar em conta seu pecado objetivo, não. Ele perdoa totalmente, diz: agora vai se dando a mim e aos outros. E na medida que você vai se dando a mim e aos outros, sem ficar olhando para o passado, porque muitas vezes o que nos faz pecar de novo é ficar com o peso do pecado passado que já foi perdoado. Mas se você confia na misericórdia de Deus, Deus diz: agora vai para frente, menino. Vai para frente, menina. Vai se dando a mim, se dando aos outros. E aí eu vou te transformando mais e mais. E aí qualquer mal que você possa ter feito será reparado pela minha cruz e pela tua vida ofertada. Doa a tua vida, doa a tua vida, doa a tua vida. Vai em frente. E o maior sinal disso é uma frase clássica que o Papa Francisco nos diz. Preste atenção. Não há santo sem passado. E não há um pecador sem futuro. Vamos repetir junto? Não há um santo sem. E não há um pecador sem. Fraco. Vamos lá de novo. Não há um santo sem. E não há um pecador sem. Nós somos pecadores. Mas quando a gente olha a vida dos santos, a gente vê que eles também foram. E Deus deu um futuro de santidade para eles. Então, se nós somos pecadores, olhando a vida deles, nós podemos acreditar que há um futuro para nós. Veja bem, Francisco de Assis. Está aqui São Francisco, né? Quem era São Francisco de Assis? Quem era? Antes, um burguês impuro, se prostituía, vendido às riquezas, playboy, vida fácil. Não há um santo sem passado. Mas se lembrem, não há um pecador sem futuro. Aquele ali é Mateus. Quem era Mateus? Mateus, gente, era um ladrão. Mateus era um ladrão. Mas Jesus entrou na vida dele, preste atenção, e disse: vem, segue-me. E o ladrão virou São Mateus. A misericórdia atua assim na gente.
Ou ela cura o pecado, ou é a própria misericórdia, como Nossa Senhora, que a concebeu, que ela foi concebida sem pecado, a preserva de todo mal. Se você na sua vida, às vezes a gente é assim, a gente olha alguém que está numa situação mais difícil do que a gente, e a gente diz, mas como é que pode, fulano de tal, olha lá, o que é que está fazendo, tem vergonha não, tem vergonha, como é que pode, bonito você, hein? Bonito, muito bonito. Eu quero dizer uma coisa para você, você é capaz de fazer pior do que ele, você é capaz de fazer pior, se você não fez é porque Deus te sustentou. É a mão misericordiosa de Deus que te preserva. O Papa Francisco me chama muito a atenção. Toda vida que ele vai num presídio, e ele ouve uma história daquelas cabeludas, escabrosas, de alguém que está preso, ele sempre termina com essa frase: por que não sou eu que estou aí? Porque eu sou capaz de fazer igual ou pior do que ele. Poderia ser eu que tivesse cometido esse pecado. Esse homem é um homem sábio. Porque eu quero dizer para você, você é capaz de coisas muito piores, daquelas que você abomina que outros cometem. Se você não o faz, é porque Deus te preserva. É por pura misericórdia de Deus. Então você é candidato a ser santo. Porque não há um pecador que não possa se tornar, não possa ter um futuro de santidade. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, diga aí para ela, diga aí para ela o que eu vou lhe dizer. Não há um pecador sem futuro. Então você tem futuro. Você tem futuro. Aos olhos de Deus você tem futuro. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Nós temos futuro. Há esperança. Existe esperança. Nós temos futuro pela misericórdia de Deus. Deus pode nos tornar um santo. Deus pode, não nós pelas nossas próprias forças, mas Deus pode nos fazer um santo. Deus pode. Isso aí a gente vê. Como é que Deus pode nos fazer um santo? Onde é que a misericórdia de Deus vai tocar? Preste atenção. Onde é que a misericórdia de Deus vai tocar? Qual é o receptáculo da misericórdia? Qual é a porta que a misericórdia vai entrar para nos transformar? Sabe qual é o receptáculo da misericórdia? Sabe qual é o vaso que pode receber a misericórdia dentro de nós e pode nos transformar? Sabe qual é? O pecado. O nosso, o meu, o seu pecado. É isso mesmo. Presta atenção. Ai, Moisés, que é isso? Isso daí não é heresia, não? Não, foi o Papa que disse, então morreu, não é heresia. Presta atenção, o seu pecado, mas não é qualquer pecado não é qualquer pecadinho não, que não tem pecadinho, né? A gente sabe, né? A gente é que categoriza, mas o pecado é o pecado, mas tem aquele pecado de raiz na sua vida. Aquele pecado que você se sente o mais miserável de todos os homens ou de todas as mulheres. Aquele pecado, aquela sua miséria. Porque a misericórdia o que é? O coração de Deus na nossa miséria. O amor de Deus na nossa miséria. Então presta atenção a isso que é muito importante. Não é qualquer miséria. É aquela miséria que está lá dentro de você e que você não quer que ninguém saiba, que você não quer mostrar para ninguém, que você até maqueia de todo jeito.
Aquela miséria onde você se sente mais humilhado. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Essa daí. Sabe? Mas você assim se encolhe todinho. Essa. Que a gente chama miséria moral. Aquela que você, num determinado momento da vida, escolheu mesmo. E escolheu errado. E errou feio. E caiu. E foi fundo. E que você ainda sente a dor no fundo da alma. É ali. Encontrar essa miséria. Ser honesto diante dessa miséria. Você não sabe o que isso pode, o efeito que isso pode trazer na sua vida. Reconhecer essa miséria, encontrá-la, sentir a dor dela, não ficar colocando anestesiando não. Reconhecer essa culpa, fui eu que escolhi, porque a gente é assim, a gente coloca, se justifica. Quanto mais doloroso é o nosso pecado, mais a gente quer diminuir a nossa culpa dele. E mais a gente se justifica para dizer ou que não é pecado ou que a culpa não foi nossa. Isso impede de você usufruir do poder da misericórdia na sua vida. Mas quanto mais, e isso é uma graça na história e na nossa vida, quanto mais a gente reconhece essa ferida profunda, essa escolha errada, que produziu tanto mal na minha vida, e que produziu também na vida dos outros, sem eu nem perceber. E quanto mais eu sinto a dor por essa escolha errada, e mais eu me arrependo, mais o meu coração se abre, e mais eu posso usufruir da fonte inesgotável da misericórdia divina. Vejam a sabedoria de Deus. O meu próprio pecado, arrependido, a dor que eu cometi pelo meu pecado, o arrependimento sincero do amor que eu traí, faz com que as portas do coração se abram de tal forma que a misericórdia entra e lava tudo. É um receptáculo da misericórdia divina. Por isso, neste dia, meu querido jovem, não tenha medo de enfrentar a sua verdade. Por mais dura que ela possa ser. Não tenha medo de enfrentar a sua miséria mais profunda. Pelo contrário, peça a Deus a grande graça de você reconhecê-la, vê-la, e arrepender-se profundamente, sentir a dor de Pedro que chorou amargamente quando negou. Essas lágrimas amargas se transformaram em doces como mel, porque elas foram visitadas pela misericórdia divina. E a misericórdia assim pode lhe transformar de dentro para fora. E aí você pode ser, e o Papa inventa então um verbo. O Papa inventa um verbo: misericordiar. Repita comigo, qual é o verbo? Veja bem, não é só um substantivo, um adjetivo. Ele começa a usar um verbo: misericordiar. Aí você é misericordiado. Deus lhe misericordia. Você vai ser alcançado pela misericórdia. É um ato de Deus. Deus lhe misericordia. Você se transforma em alguém misericordiado. E porque você foi misericordiado, você é capaz de misericordiar. Dar misericórdia para os outros. Felizes os misericordiosos, por quê? Fraco, hein? Vamos repetir? Felizes os misericordiosos, por quê? Você é misericordiado e você começa a dar misericórdia. Que foi o que aconteceu aqui, ó, com o filho pródigo. O filho mais novo, ele viveu exatamente essa dimensão. Preste atenção. Ele desceu no mais fundo e soube reconhecer a sua escolha errada.
o seu pecado mais profundo. E gerou essa dor que o fez voltar para a casa do pai. E quando chegou lá na casa do pai, ele não conseguiu nem sequer terminar a frase. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele saiu lá da pocilga, lá sujo, imagina, né? Todo lambuzado, todo sujo dos porcos, sujo, fedorento, lá na pocilga, depois ainda andou não sei quantos dias, imagina o suor, como diz lá no Nordeste, a nhaca, imagina, né? E depois de tudo isso, chega lá na casa do pai, e chegando lá na casa do pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. E a surpresa, qual é a surpresa? O pai o abraça, fedorento, sujo. O pai não diz, tá meu filho, vá tomar um banho, e depois vem aqui para eu te misericordiar. Não foi assim que o pai fez. O pai vestiu ele, colocou um anel no dedo dele, fez festa com ele, todo sujo, mas banhado pela misericórdia de Deus. É assim que Deus faz conosco. Joga isso, pelo amor de Deus. É o amor desconcertante, contínuo. É o amor sem limites, incondicional de Deus por nós, que mesmo tantas vezes nós o traindo, o pecando contra ele, ele continua a nos amar. E é esse amor que transforma, que muda, né? Esse amor tem poder de mudar a nossa vida. E aí, diz Ezequiel 16, quando Deus diz, mesmo tu tendo cometido todos esses adultérios, mesmo tu tendo feito tudo isso, eu permanecerei fiel a ti. A gente recebe a misericórdia, e o que acontece? Parece que ela vaza, não pela misericórdia, mas pela fragilidade. Aí diz, mas Moisés, eu já me confessei, eu já me arrependi e caí de novo. Mas Moisés, eu me confessei, me arrependi, Deus me fez novo e puf, caí de novo. Aí a gente ouve aquela passagem de Pedro para Jesus. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? O que é que Jesus responde? Pedro pergunta, 7 vezes, Senhor. E o que é que Pedro diz? O que é que Jesus diz? Foi mal, hein? O que é que Jesus diz? Mais forte. O que é que Jesus diz? Se Jesus manda Pedro perdoar 70 vezes 7, é porque ele perdoa 700 vezes 70. Jesus perdoa sempre. Ele não se cansa de perdoar. Nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus, nos lembra o Papa. Por quê? Porque esse cântaro furado tem que ser mergulhado muitas vezes no sangue de Jesus. Muitas vezes no sangue de Jesus. Muitas vezes. O ponto fundamental para nós precisamos deixar que a misericórdia de Deus nos alcance no mais profundo de nós. Nós precisamos deixar que a luz da misericórdia identifique aquelas áreas mais profundas que nós devemos mergulhar no sangue misericordioso de Jesus. Nós devemos entregar os nossos vasos, os nossos cântaros furados. Você já reconheceu o furo mais profundo do seu cântaro? É uma pergunta. Você é capaz de reconhecer? Sim ou não? Eu não vou mandar você contar para a pessoa que está do seu lado, porque senão você vai se confessar. Mas identifique. Olhe para mim. Identifique. Porque identificar o furo do cântaro significa que eu posso mergulhá-lo muitas vezes no sangue misericordioso de Jesus. Este é o grande convite de Deus. Este é o grande convite do Papa. Este é o grande convite para nós.